Começa agora o programa Boi Forte aqui no AgroMais, o canal totalmente dedicado à agroinformação. E hoje nós vamos falar por aqui sobre a taxação do governo americano e as consequências para o agronegócio. Sobre o assunto, eu converso agora com o Fernando Iglesias, analista de pecuária da Safras e Mercado, que vai conversar com a gente, mostrar essa situação aí do mercado do boi gordo e de outras proteínas aqui do Brasil. Bem-vindo, Fernando! Olá, Simone, é um prazer estar aqui no AgroMais em uma nova oportunidade. Sim, tem muito assunto para a gente discutir aqui hoje sobre a tumultuada relação entre Estados Unidos e Brasil nesse momento e como isso está impactando no agronegócio, em especial no nosso mercado do boi gordo. Então, é um assunto aí imperdível. Vamos lá, não é, Fernando? Desde o dia 9 de julho, quando o Donald Trump colocou essa notícia aí, enviando a carta ao governo brasileiro, falando dessa taxação de 50%, né, a começar em 1º de agosto, todos os setores eles ficaram muito apreensivos e seguem, né? E eu te pergunto, como é que fica, então, a cadeia aqui da carnes, né, com essas tarifas impostas, tarifas que podem tornar inviável a exportação, pelo que a gente já vem ouvindo aqui. É isso mesmo, Fernando? Vamos colocar um pouco de contexto nessa história, né? Primeiro é necessário colocar aqui para quem está nos acompanhando que os Estados Unidos, nesse ano de 2025, eles estavam se destacando como o segundo grande comprador de carne aqui do Brasil. Eles têm quase 15% das exportações brasileiras em 2025, vinham comprando volumes cada vez maiores de carne bovina e pagando preços altos por essa carne, pagando aí cada vez mais por esse produto. O grande problema agora, quando você transforma essas tarifas, o Brasil exportava carne para os Estados Unidos fora da cota de exportação com uma tarifa de 26,4%, mais aquela tarifa de 10% que foi estabelecida durante o primeiro semestre, então eram 36,4%. O preço da tonelada da carne bovina no Brasil, ela para os Estados Unidos, custava entre 5.600 a 6.100 dólares. Então, o Brasil era muito competitivo no mercado global. Com essas tarifas adicionais, o preço brasileiro ele fica praticamente inviável. Fica impossível de competir com a Austrália, Argentina e Uruguai. Nós estamos falando aí de tarifas de mais de 76,4%, que vai deixar a tonelada da carne bovina brasileira nos Estados Unidos acima de 8.400 dólares. Então, o Brasil acaba se tornando inviável para o mercado norte-americano, tanto que já tivemos uma série de desdobramentos dentro da indústria brasileira, uma série de consequências aqui no mercado brasileiro, em função dessa mudança de direção em torno das tarifas impostas pelos Estados Unidos. É um cálculo difícil a se fazer, não é, Fernando? Você colocando aí em relação ao preço da tonelada, que pode passar aí dos 8.000 dólares, quando, né, estava regulando aí entre 5.600 dólares, com essa cota, né, fora dessa cota, 26,4%, mais esses 10% aplicados em abril, anúncio de Donald Trump, agora com esses 50%, então fica muito mais difícil essa situação. E as carnes, né, os compradores americanos estão fora, que já estão aí tirando o pé do freio nessa compra, né? E os frigoríficos também, não é? Na produção, né, Fernando? Exatamente, a consequência aqui é muito simples. Primeiro, os importadores sumiram do mercado, eles deixaram de participar ativamente do mercado, de fazer novos pedidos de produtos brasileiros. E o outro aspecto agora é que a indústria brasileira também paralisou a produção de carne dedicada a Estados Unidos, dedicado ao mercado norte-americano. Então, isso já gera efeitos dentro dessas cadeias industriais. A própria ABEC sinalizou que tem pelo menos 30.000 toneladas de carne bovina em trânsito lá para os Estados Unidos, que podem render aí um prejuízo setorial de 160 milhões de dólares. Então, nós temos aí cifras importantes. Os Estados Unidos eram um comprador extremamente relevante e continuariam comprando grandes quantidades de carne aqui do Brasil, pelo simples fato de que não há uma posição confortável do rebanho de bovinos nos Estados Unidos. Eles estão em muita dificuldade, pensando justamente ali no encolhimento desse rebanho, que vai reduzir o abate, o que, por sua vez, vai resultar numa menor produção de carne. É bastante lógico, se você está abatendo menos, você está produzindo menos carne. E a outra consequência desse movimento
é que, basicamente, quando nós olhamos para os Estados Unidos agora, ele vai ter que pagar um pouco mais caro por essa carne, buscar carne bovina na Austrália, na Argentina e no Uruguai, que não são tão competitivos quanto o Brasil em termos de preço. Pois é, o importador colocando o pé no freio, né? Eu falei tirando o pé no freio, mas ele colocando esse pé no freio porque vão fazer os cálculos agora, né, o Fernando? Porque quando você fala que o rebanho deles está com esse déficit aí, né? Eles vão ter que buscar uma carne, né? E em outros mercados que também foram aplicadas essas tarifas, o Brasil foi muito mais, mas os outros países também têm tarifas aplicadas por Donald Trump. Como é que fica essa situação, já que eles vão precisar dessa carne? Bom, quando a gente olha para a questão que envolve a Austrália, por exemplo, a Austrália é um mercado que está cobrando $7.100 por tonelada para os Estados Unidos. A Argentina está cobrando em torno de 6.700 e o Uruguai 6.900. Eles vão encontrar esse produto no mercado global, mas vão pagar preços maiores para conseguir esse produto. Um outro processo que pode acontecer nessa história é que os Estados Unidos vão buscar a carne desses outros exportadores, o que vai abrir uma possibilidade maior do Brasil exportar para outros mercados. O Brasil pode fornecer carne aí para outros mercados que vão deixar de ser abastecidos por australianos, uruguaios e argentinos. Lembrando aqui da competitividade brasileira no mercado global, que é realmente singular. Temos um ano espetacular em termos de exportação. O resultado é fantástico. Isso é produto da nossa competitividade, da nossa capacidade de produção, rigor com biosseguridade, né? Então, tudo isso colocando um holofote muito grande em relação ao Brasil. Pois é, eles podem pagar um preço maior e também os contratos já foram firmados, não é, Fernando? Em cima da hora, buscar um outro país até pode acontecer, mas aí com um preço muito mais caro, né? E pode resultar na ponta final, que é o consumidor americano também, né? Que pode pagar uma carne mais cara, não é? Sem dúvida, nós temos esse outro aspecto que é o adicional inflacionário lá nos Estados Unidos, que não vai se aplicar só sobre carne bovina. Lembrando aqui que a carne bovina já é extremamente cara lá nos Estados Unidos. Só para a gente comparar aqui um pouquinho, para quem está acompanhando nos entender, uma arroba do boi gordo aqui no Brasil, ela custa em média $55. Lá nos Estados Unidos, essa mesma arroba custa $120. Ou seja, já é um sintoma de oferta escassa, oferta restrita, dificuldades em termos de oferta lá no mercado norte-americano. E agora o que nós esperamos, o que nós aguardamos é que basicamente haja uma elevação de preços, justamente que você vai ter que pagar mais caro de outros mercados que não o Brasil. Vai ter que pagar preços maiores e isso vai tornar o preço ali, vai gerar inflação. E o mesmo a gente pode dizer para café, para suco de laranja, para outros produtos importantes que o Brasil fornece. Fernando, essa carne que você comentou aí, essas compras, né, essas carnes que elas já foram enviadas, que estão seguindo o caminho, com elas nada acontece. O comprador já fez o seu pedido, está chegando, já foi pago sem essa tarifa de 50%, tudo ok com ela, ou corre um risco aí desse comprador americano de cancelar essa carga que já está a caminho? Tudo depende da data que essa carne vai chegar. Se essa carne chegar depois do dia 1º, o entendimento é que haverá um adicional tarifário. No caso, vai ficar a cargo do importador. Então, essa conta, esse ônus vai ficar com o importador. É a mesma coisa quando você está no aeroporto, vai lá passar com um telefone que você comprou fora do Brasil, vai ter que pagar as tarifas de importação ali na entrada. O mesmo sistema pode acontecer no sistema alfandegário lá nos Estados Unidos, na autoridade portuária. Então é possível que isso aconteça. É provável que isso aconteça, o que gera mais um nó, uma dor de cabeça, pensando nesse produto que está em trânsito para o mercado dos Estados Unidos. Fernando, antes da gente chamar os nossos comerciais aqui do programa, eu queria ver com você. Os frigoríficos, eles já estão aí diminuindo a sua produção, enfim. Há possibilidade, Mato Grosso do Sul, que a gente ouviu aqui, eu queria saber, outros mercados, outras regiões também estão com essa mesma situação dos frigoríficos? E existe uma possibilidade de adiantar férias coletivas diante do Brasil que está negociando ainda para ver se essas tarifas elas vão cair? Os frigoríficos, eles já estão pensando nessa possibilidade?
Não, férias coletivas ainda não, mas o que a gente observa dentro do mercado brasileiro é uma queda generalizada dos preços. Nós já tínhamos uma tendência de baixa dos preços da arroba em andamento nessa primeira quinzena de julho, e esse processo que nós vimos dentro do adicional de tarifas acelerou esse movimento de queda a tal ponto que aquele piso dos R$ 300 por arroba em São Paulo, ele acabou se perdendo. Então, hoje nós temos negociações acontecendo em São Paulo abaixo desses R$ 300, o que gera uma dificuldade muito grande para o mercado, gera uma dificuldade muito evidente em relação à formação de preços e também gera ônus ao pecuarista brasileiro. Então, isso gera transtornos aí para o pecuarista aqui no Brasil, reduz a capacidade de margem, aumenta a dificuldade ali de faturamento. Então, o ambiente geral ele é bastante desafiador para o pecuarista aqui no Brasil. Diante dessa incerteza sobre o fluxo comercial entre os dois países, né, Brasil e Estados Unidos, tem aí todo esse adicional incertezas em relação à arroba do boi, você está colocando aí, ela pode diminuir mais porque a gente tem um prazo ainda a se contar dessas negociações que ainda estão em fluxo. Isso pode acontecer, Fernando, de uma arroba cair, como a gente já viu alguns anos atrás? Olha, nós estamos vendo sim um processo de desvalorização da arroba, de queda dos preços da arroba do boi gordo, e pelo menos no restante de julho não há perspectiva de recuperação do preço. Tá? O mercado deve seguir pressionado. Um piso que nós podemos considerar agora em São Paulo é R$ 290 por arroba, então é um ponto interessante para a gente analisar aqui em termos de preço, mas as cotações da arroba estão chegando nas mínimas do ano. Tá? E esse processo que nós acompanhamos em relação aos Estados Unidos é o que está acelerando essa queda, é o que está tornando a pressão ainda mais evidente dentro do mercado. A BIEC, ela fala em uma alternativa que seria a prorrogação. O governo também não descarta essa possibilidade, né, de uma prorrogação dessa data, né, de 1º de agosto por 90 dias, enfim. Tudo pode acontecer diante das negociações que estão na mesa aí. Seria o ideal essa prorrogação para poder acertar, acomodar todas as cadeias? A gente está falando das cadeias aqui de carne e de outras, né? Depois, no próximo bloco, eu quero falar em relação a ovos e suíno, mas enfim, é um prazo bom para acomodar toda essa logística aí para a cadeia de carne, Fernando? A grande questão é se vai conseguir avançar nessas negociações, né? Nós tivemos aí eventos políticos importantes, declarações importantes também aqui do governo brasileiro em relação aos Estados Unidos, e talvez o acordo não seja tão simples assim, conseguir esse acordo. Outra possibilidade que a indústria estava estudando era colocar determinados produtos, a exemplo da carne bovina, do próprio suco de laranja e do café, como numa lista de exceção, que seriam produtos ali que não receberiam esse adicional tarifário de 50%. Precisamos entender como que os Estados Unidos vai receber, né, essas alegações brasileiras, essas tentativas de negociação do Brasil e como que esse diálogo vai evoluir nas próximas semanas. Temos que ter um entendimento que o cenário aí é um pouco desafiador e vai necessitar de muita diplomacia para conseguir mudar esse quadro. Um cenário desafiador, eu vi aqui, né, as análises diante até do governo falando que foi um tiro no pé, essa decisão de Donald Trump, dessa tarifa de 50%. Enfim, a gente, como você colocou, o rebanho por lá, né, tá menor, né, tem um déficit aí, os americanos eles precisam colocar essa carne no mercado, né, no mercado doméstico deles. A gente vê os impactos que podem acontecer aqui, né, Fernando, você acabou de citar aí o café. Os americanos eles não produzem café, mas os americanos consomem muito o café, não é? Então tem toda essa matemática que está sendo feita aí em relação aos desafios que estão crescendo cada vez mais. E a gente vai fazer um intervalo agora e na volta eu queria saber de você em relação aos possíveis novos mercados que o Brasil pode, né, colocar toda a produção de carne da gente aqui. Por exemplo, a China já compra bastante da gente, né? Mas eu queria que você me respondesse depois dos comerciais, porque a gente tem mais assunto aqui em relação aos impactos que essa tarifa de 50% ela pode trazer aqui para a nossa produção agrícola. Viu, Fernando? A gente vai então para um rápido intervalo. Não sai daí, que já a gente volta para tocar essa entrevista com o Fernando Iglesias, né, aqui no Boi Forte.
Voltamos com o Boi Forte aqui no nosso AgroMais, o canal totalmente dedicado à agroinformação. E hoje aqui no programa nós estamos repercutindo a taxação aí do governo americano e as consequências então para o agronegócio, em específico aqui para o mercado do boi gordo. Essa conversa aqui com a gente está Fernando Iglesias, analista das safras e mercado. Fernando, a gente já falou e muito no primeiro bloco desse cenário totalmente desafiador aí. Mas o Brasil ele pode buscar outros players aí para colocar toda a produção de carne? Olha, essa é a maior vantagem que o Brasil tem no momento, Simone. O Brasil é o grande fornecedor de carne bovina do mundo, tem uma capacidade de fornecimento que nenhum outro país tem hoje. E nós temos aqui um ambiente em que o Brasil tenta estreitar laços com os países do Oriente Médio, com a própria China, tenta ali alavancar as vendas, abrir o mercado japonês, o mercado sul-coreano, tem outros mercados relevantes que o Brasil trabalha para conseguir suprir essa demanda que deveria ser aí dos Estados Unidos. Então, há condições, sim, de colocar produtos em outros mercados, há sim condições do Brasil conseguir redirecionar parte dessa produção para outros mercados consumidores, apesar das especificações desse produto serem desenhadas ali para os Estados Unidos, para o consumidor norte-americano. Mas, de qualquer forma, o Brasil trabalha muito bem nos canais de distribuição ao redor do mundo, tem uma capacidade de fornecimento que é simplesmente única, e isso dá uma boa condição para o Brasil e mantém a nossa expectativa de um recorde de embarques de carne bovina para 2025. Isso não muda. É muito diferente da situação, por exemplo, da carne de frango, que está sofrendo muito por conta daquele quadro de influenza aviária de alta patogenicidade. No caso agora da carne bovina, o Brasil aí está conseguindo vai conseguir mudar essa dinâmica da distribuição global de carne bovina, justamente por essa capacidade de fornecimento que nós temos, que nenhum outro país tem. O Brasil, com toda essa capacidade aí de colocar a sua produção em outros mercados, como você falou, citando o Japão aí, já entro no Japão, mas antes, para não perder o fio aqui, o que a gente manda para os Estados Unidos é a carne dianteira para a produção de hambúrgueres. É isso, Fernando? Os principais cortes, eles são cortes congelados, né, que justamente têm essa finalidade, e também tem uma proporção de carne cozida ali, cortes industrializados. Bom, nas vendas futuras, o Brasil pode pensar em fornecer produto para outros mercados, pode alavancar suas vendas para a Ásia. A Ásia vai ser o grande mercado brasileiro, já né? E isso deve se acentuar no restante dessa década. O Brasil tem um alinhamento natural com os países ali da Ásia, principalmente em relação à China, e claro, nós estamos aí com boas perspectivas em relação ao mercado japonês. Boas perspectivas para o mercado japonês. A gente sabe que ainda as negociações... É um mercado que o Brasil ele busca há muitos anos, né? Mas são etapas a serem vencidas. Fernando, fala pra gente como é que estamos nessa posição aí desse possível novo cliente, os japoneses, que são muito exigentes. Bom, as últimas informações que nós temos é que autoridades japonesas inspecionaram instalações, inspecionaram o processo sanitário de abate na região sul do país, nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Tá? São os estados que têm há mais tempo o status livre de aftosa sem vacinação e abre uma perspectiva bem favorável deles serem os primeiros estados habilitados a exportar carne bovina para o Japão. Então, uma perspectiva muito boa. Só temos que colocar alguns asteriscos aqui, alguns adendos, que realmente a região sul não se destaca na produção de carne bovina. A região sul produz muita carne suína, muita carne de frango, mas não é o grande polo de produção de carne bovina. Mas é um passo, é um degrau a mais. A tendência natural é que depois que a região sul seja habilitada, é que os estados como Rondônia e Acre, que também têm esse status de aftosa sem vacinação há mais tempo, também consigam avançar nessa questão ali de liberar para o mercado japonês. E depois o centro-oeste, os estados da região sudeste e assim por diante. Então, a região sul vai ser mais uma etapa, mais um degrau, para a gente conseguir que os demais estados brasileiros também tenham essa possibilidade de exportar ao mercado japonês.
Como a gente sabe, a burocracia é grande, mas de qualquer forma o Brasil está trabalhando firme na abertura desse mercado. Foi um grande passo essa certificação pela ONSA, Organização Mundial da Saúde Animal, desse reconhecimento importante internacional do Brasil livre, né, da febre aftosa sem vacinação. O mercado japonês, ok, a gente está buscando ainda, o Brasil busca esse mercado. Você falando a região sul não muito forte quando a gente fala da produção da carne bovina, mas suínos, vamos colocar aí essa possibilidade dos suínos. Os americanos compram muito da gente porque no frango eu sei que eles não, né, a gente não vende muita carne de frango para os Estados Unidos. Mas como é que está a nossa produção de suínos e ovos também, né? Que nós vendemos e muito ovos para os americanos quando estourou aquela crise, a crise, né, da gripe aviária, onde eles tiveram que abater milhares aí de aves e os preços estavam então atrativos na época, né? O Brasil enviando muitos ovos para eles. E como é que fica essa situação? Ovos e a carne suína, Fernando? Para ovos, sim, é um mercado muito importante. O Brasil forneceu muito ovo para os Estados Unidos em 2025. Eles seguem com dificuldades de produção em função da influenza aviária de alta patogenicidade. Então, isso afetou a produção de ovos lá nos Estados Unidos. E hoje eles são o principal cliente aqui do Brasil. Vai gerar um adicional de custos também, essa tarifa. Vai gerar problemas nas exportações brasileiras de ovos. E o outro aspecto que precisamos colocar é que para a carne suína, os Estados Unidos não são aí um comprador relevante. O grande comprador de carne suína do Brasil hoje é a Filipinas, seguido da China, ou seja, também centramos nossos esforços em relação à exportação de carne suína no mercado asiático. Lembrando que no mercado da carne suína, os Estados Unidos concorrem com o Brasil por mercado. O Brasil é concorrente dos Estados Unidos nesse mercado da carne suína. Fernando, eu queria voltar um pouquinho para a produção de frangos. A gente teve a nossa situação aqui no Brasil contornada, né? Apenas um caso registrado da gripe aviária no Rio Grande do Sul. Não é? Muitos países já voltando a comprar a carne brasileira, né? A carne de ave brasileira. Como é que está a situação e como é que você enxerga aí os próximos passos quando a gente coloca em exportação? Então, é muito interessante que, apesar do Brasil ser a referência mundial em biosseguridade, União Europeia e China ainda não restabeleceram a compra de produtos avícolas aqui do Brasil. O Brasil seguiu à risca o protocolo sanitário, seguiu todas as medidas que a OMSA recomenda, fez todas as etapas e já deveria ter sido reabilitado por todos os mercados. Não deveria ter mais restrições em relação ao Brasil. Isso trouxe números muito ruins de exportação em maio e junho e também comprometeu os embarques de julho. Agora nós esperamos que até o final do mês tudo se normalize, mas de qualquer forma gerou aí pelo menos um trimestre de exportações muito fracas, muito abaixo da normalidade. Quer dizer, junho tivemos aí o pior embarque desde 2021, desde novembro de 2021. Então realmente teve uma queda aí contundente das exportações brasileiras. E uma coisa que a gente bate muito na tecla aqui é que o Brasil precisa revisar seus protocolos sanitários. Não é possível que o país que seja referência mundial em biosseguridade seja penalizado de forma tão severa por um único foco de influenza aviária. Nos Estados Unidos, a influenza aviária de alta patogenicidade dizimou granjas comerciais, matou milhões e milhões de aves comerciais. A mesma coisa na Europa. E mesmo assim, a regionalização dos embargos fez com que tanto a Europa quanto os Estados Unidos não saíssem do mercado mundial de uma maneira tão agressiva quanto aconteceu aqui com o Brasil. O Brasil ficar impossibilitado de exportar para a China, para a União Europeia, para Filipinas, para a África do Sul por um determinado período, é algo que gera muito transtorno aqui para o mercado brasileiro. E, Fernando, essa revisão, não é, no protocolo que você colocou aí no assunto, seria, então, essa regionalização, essa busca da regionalização, ou seja, aconteceu numa certa localidade, como foi o fato em Montenegro, ficar a situação lá em Montenegro para não inviabilizar outras regiões do Brasil, que a gente sabe, o Brasil, o quão extenso ele é, uma vez que você fecha todo o mercado brasileiro, é uma bola de neve, não é? Porque até esperar que todos
todos os países eles voltem a comprar, o produtor está lá com o seu estoque sendo refrigerado, gastando energia, pagando mais contêineres nos portos, enfim, gera uma cadeia, né, que vai só agravando a situação, como você coloca aí, a China. A China ainda estamos esperando o ok dela para ela voltar a comprar a produção brasileira, né? Ou seja, a regionalização é um passo importante, o Brasil já fala nisso, né? Mas o que falta para a gente conseguir isso de todos os países? A grande questão é que são negociações bilaterais, né? E quando se trata de negociações bilaterais, variam os interesses de país para país. Então, revisar os protocolos sanitários não é algo necessariamente simples. Você precisa sim ter um entendimento que, não por acaso, olha a situação do Japão. O Brasil está negociando pela abertura do mercado japonês para carne bovina há mais de 20 anos. Então, essas negociações elas são extremamente complexas. Em muitas ocasiões envolvem mais de um produto, não envolve só a carne bovina, vai muito além disso, e elas podem realmente se arrastar por períodos muito longos. O Brasil teve conquistas nesse sentido, citando novamente o Japão. No caso japonês, nós voltamos de março com uma missão que foi à Ásia, com a regionalização dos embargos na bagagem, foi uma ótima notícia. O cenário poderia ter sido muito mais grave se, porventura, o Japão também deixasse de comprar carne aqui do Brasil, né, carne de frango do Brasil, tornaria o quadro ainda mais complicado do que já foi. O Brasil precisa buscar essa regionalização para não sofrer consequências tão graves do ponto de vista de mercado quando tiver uma ocorrência sanitária. Tá certo, vamos aguardar todos esses trâmites aí, como você falou, é difícil, porque tem a negociação com cada país. Seguimos aqui acompanhando também, não é, Fernando, toda essa questão aí em relação à taxação americana, né, dos 50%, previsto para 1º de agosto. A gente segue acompanhando, porque pode afetar, como a gente conversou aqui, a cadeia de proteína animal aqui do Brasil. Fernando Iglesias, obrigada, viu, por essa conversa aqui com a gente e até uma próxima oportunidade. Foi um prazer estar aqui no programa. Contem comigo mais vezes e até a próxima. E obrigada a você que acompanhou até agora aqui o nosso Boi Forte. Agora, já dando um tchauzinho para vocês e nos reencontramos no próximo programa. Continue aqui acompanhando o nosso AgroMais, o canal totalmente dedicado à agroinformação.